Olá, meus amigos! Hoje vamos dar início à nossa série em que eu irei comentar sobre a herança de alguns famosos e como o sistema de holding familiar ajudou essas famílias ou até então como ele poderia ter ajudado. E nesse primeiro vídeo eu vou falar aqui um pouco com vocês sobre a herança do Gugu. Para quem não sabe, o Gugu foi um apresentador da televisão brasileira e que faleceu no final de 2019. Ele já morava nos Estados Unidos desde 2015 e desde 2011 ele tinha uma companheira com quem ele tinha uma união estável e dessa união estável eles tiveram 3 filhos. Além disso, ele ainda tinha outros 5 sobrinhos e o seu patrimônio foi estimado em torno de 300 milhões de reais. Acontece que, em vida, o Gugu realizou um testamento. E nesse testamento, ele tentou agraciar também os 5 sobrinhos. Então, ele deixou 75% da sua herança para os 3 filhos, 25% para cada um, e os outros 25% restantes para os 5 sobrinhos, 5% para cada um. Mas como você já sabe, o testamento não impede o inventário. E com a morte do Gugu, lá no final de 2019, a família dele teve que dar início ao processo do inventário para terem acesso aos bens deixados por ele. E nesse processo de inventário, a sua irmã, que não tinha nada a ver com a história, foi nomeada a inventariante. E em meio a isso tudo, ainda teve um interessado externo. Ou seja, um rapaz de 32 anos de idade alegou que tinha uma união estável com o Gugu desde 2019. E aí foi onde começou toda a confusão, porque durante o processo de inventário, lá em 2019, esse suposto companheiro ingressou com uma ação de reconhecimento da união estável dele com o Gugu. E o pior de tudo é que o Gugu, com essa companheira que ele tinha uma união estável desde 2011, eles não tinham formalizado isso. A única coisa que eles tinham era um contrato de criação dos filhos, em que foi estabelecido uma pensão de 10 mil dólares por mês que o Gugu pagava para ela, para sustentar ela e os 3 filhos. Até aí nós temos muitos processos envolvidos. O inventário, o hack do testamento, que é o registro de abertura e cumprimento, o pedido de reconhecimento da união estável, a ação que a companheira teve que ingressar para reconhecer também a sua união estável. E nisso aí, se reconhece a união estável, anula o testamento porque invadiu a ameação da companheira. Se reconhece o testamento e mantém as disposições testamentárias, anula-se a união estável e por aí vai. Fora os diversos pedidos de prestação de contas para a irmã, que foi denominada a inventariante, fora os pedidos também de remoção dessa inventariante, além do fator tempo. Já são quase 3 anos sem que nem o hack do testamento fosse devidamente cumprido. Além do que para mim é o principal, o desgaste que essa família teve e ainda está tendo. A perspectiva é que esse inventário dure pelo menos mais uns 10 anos, até porque a inventariante não tem nenhum interesse em agilizar o processo, uma vez que ela está recebendo para ficar no cargo de inventariante e ela é um terceiro, é a irmã dele, uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Inegavelmente, o Gugu se preocupava com o futuro da sua família. Ele fez um contrato de criação dos filhos em que ele estipulou uma pensão para a ex-companheira e para os 3 filhos de 10 mil dólares por mês. Ele realizou um testamento em que ele quis congratular os 5 sobrinhos, mas infelizmente a ignorância do Gugu o levou a não utilizar métodos mais modernos e mais eficazes para solucionar todos esses conflitos, como por exemplo o sistema de holding familiar. E quando eu falo ignorância, não é no pé da letra, não é no sentido ruim da palavra, e sim no sentido de não conhecer esses outros métodos. E o resumo disso tudo é que esse inventário desse patrimônio que girava em torno de 300 milhões de reais não vai sair por menos de 100 milhões de reais. E nisso, a família do Gugu, os herdeiros, os filhos deles, estão empobrecendo. Em primeiro lugar, porque a qualidade de vida caiu. Eles não têm mais condições de manter a mesma qualidade de vida que eles tinham enquanto o Gugu ainda era vivo. E em segundo lugar,
que eles têm que tirar esse dinheiro do bolso, esses 100 milhões. E na minha opinião, o pior não é nem essa questão financeira, mas sim o abalo emocional e estrutural que essa família está tendo desde a morte dele. Uma família que até então, quando ele era vivo, vivia em completa harmonia, mas que então, desde agora, não está mais assim. E como o sistema de holding familiar poderia ter ajudado o Gugu e a sua família? Bom, em primeiro lugar, ao invés de gastar quase ou até mais de 100 milhões de reais, fácil, a família do Gugu conseguiria ter construído todo o sistema de holding familiar por menos de 1 milhão de reais. Fora isso, a perpetuação dos negócios que o Gugu tinha, ele poderia ter ajudado, beneficiado os sobrinhos e todos os herdeiros, todos os familiares teriam direito, teriam acesso aos bens deixados para eles com a morte do Gugu de maneira automática, sem precisar de testamento, sem precisar de ir em lugar nenhum, sem precisar de advogado e o melhor, sem precisar de passar por esse terror que eles estão passando com o inventário do Gugu. E o melhor do sistema de holding familiar não é nem só a parte financeira, a parte econômica. Até porque 1 milhão ou 100 milhões de reais para uma família com esse porte financeiro não é praticamente nada, mas sim a perpetuação da paz na família do Gugu que hoje eles não estão tendo. Então, o sistema de holding familiar não só economiza dinheiro, mas ele preserva a família. E se você gostou desse tipo de conteúdo, desse primeiro vídeo dessa série de herança dos famosos, inscreve aqui no canal, compartilhe com outras pessoas que quase que diariamente eu venho postando conteúdos aqui no YouTube sobre holding familiar e como você pode implementar esse sistema na sua família e garantir o futuro do seu patrimônio e dos seus filhos. Um abraço e até o próximo vídeo.